A revista DC Millennium foi publicada aqui pela editora Brainstorm entre janeiro de 2002 e julho de 2003. Durou só 9 números, sendo que os números 8 e 9 saíram depois de um hiato, saíram só em junho e julho de 2003, né? Os outros 7 números saíram em 2002. E é uma revista assim, bem de época de transição da DC, né? Quando ela tinha saído da Abril e estava indo para Panini, aí sobrou alguns personagens que essa editora pegou, e isso também fez com que ela se tornasse bastante parecida com a situação da Marvel Force, que a editora Globo publicou no começo dos anos 90, né? Tinha sobrado lá uns personagens, e depois vai, a partir, acho que no número 7, o Eloy, o editor da Brainstorm, ele publica uma carta falando: olha, o licenciante mudou de ideia e tal, então ele decidiu focar na Panini e tal, então a gente perdeu os personagens, a revista vai ter que ser cancelada e tal, mas não foi por baixas vendas, é porque a gente teve que devolver os personagens e tal. Acho que aqui no final do set ele lança essa carta aqui. Eu acho que por isso também teve essa demora pro número 8 e 9, onde ele só estava tentando concluir uns arcos, embora Novos Deuses aqui do Byrne não conclui o arco, tá na metade ainda. Mas é uma revista assim que os carros-chefes dela é justamente esse, os Novos Deuses do Byrne. Tinha algumas minisséries do Batman, né? E o Impulso, né, do Mark Waid, que assim, né, na época eu achava meio chatinho e tal, mas acho que lendo hoje até que é divertido. Os desenhos do Humberto Ramos são bacanas, tal. E os Novos Deuses do Byrne, que ele começou a escrever nos anos 90, acho que 96, 97, por aí, não vai ser o melhor trabalho também do Byrne, não tem nada muito sensacional de história, mas é interessante, porque ele vai contar partes do passado, né, dos Novos Deuses e tal, até as tretas atuais, né, que eles tiveram que fundir os planetas de Nova Gênesis e Apocalipse para resolver lá uma ameaça, um problema lá com a fonte, né, onde fica aquela barreira formada pelos deuses que tentam atravessar aqui, né. O Byrne faz muita referência com aquela história dos X-Men e Novos Titãs, desenhada pelo Walt Simonson, né. E inclusive aqui no final dessa edição, no final da parte aqui, eles também colocam um guiazinho, né, do que foi publicado aqui por essa revista, né, dessas histórias dos Novos Deuses, né, que começa lá com Jack Kirby. É que o Byrne depois ele renomeou o título Novos Deuses para Jack Kirby Forty World, né, daí coloca lá as capinhas originais e o que saiu em cada revista. Mas esse título de Jack Kirby Forty World ele continua ainda por mais alguns números. Então isso aqui ele não está fechando um arco, né? Tá exatamente no meio da história, assim. Eu estava lendo, achava que ia fechar, mas não. Eu tenho que ver os scans lá online, porque eu acho que nem nada do que saiu nessa revista aqui, tanto dos Novos Deuses, eu não sei se foi reimpresso por aqui no Brasil. Pelo menos eu não encontrei no Guia dos Quadrinhos. Às vezes o guia tá faltando e tal. E fechando também essa edição vai ter o final aqui desse arco do Elseworld, do Batman, Cavaleiro da Tábua Redonda, né? Que mais ou menos não é tão interessante quanto o conceito faz parecer, né? De Batman medieval, assim. Acho que daria para ser bem mais legal. Mas é interessante, eu acho que é uma revista que o pessoal gostava de fazer, né? Tinha sessão de cartas e tudo mais. Às vezes alguns artigos, coisas que nunca teve mais com Abril desde o final dos anos 90, né? Que eles ligaram automático e as revistas deles eram muito assim, sem espírito, né? E aqui é legal, o pessoal que curte fazer, em geral. Eu só tenho esses 4 porque eu não prestava atenção, mas aí eu vi isso aqui no sebo, tá sempre barato, pelo menos para estar barato, porque não é uma revista que tem muita procura. E outra vantagem dela é que a Brainstorm ela usa o mesmo
papel grosso, assim, tanto para o miolo quanto para a capa. Então, por ser mais recente, né, de 2003 e tal, e por causa desse papel, eu acho que em geral essas revistas vão estar em bom estado, tal. Tirando no caso dos grampos aqui, que eu acho que 2 edições que eu comprei aqui no sebo, o grampo ele tá enferrujando, se desintegrando. Acho que é por isso que algumas pessoas, dependendo de onde mora, realmente tiram o grampo das revistas. Mas assim, aí tem esse lance, né? Essa história dos novos deuses é incompleta, mas sendo 9 números também eu acho que é outra daquelas numerações pequenas, né? Acho que é interessante de colecionar, né? Como ela é mais recente, a gente acaba não valorizando tanto, mas ela é interessante. Tem uma coisa, isso com todas as revistas da Brainstorm, né? Que é Lobo, Lucifer, Legião Alien. Eu não tenho certeza, mas acho que essas revistas publicadas no começo dos anos 2000, eles ainda não recebiam os arquivos digitais. Acho que a Panini recebia os arquivos digitais para as mensais, mas não para tudo. E eu noto que ela tem uma certa cara de material que foi escaneado, assim. Você vê que tem um pouquinho, porque quando ele escaneia, às vezes fica aquela malha assim que forma, então eles têm que dar um smart blur, alguma coisa assim, para dar uma disfarçada, né, nessa malha que surge quando escaneia. Então ela tem um pouquinho essa cara de que os traços estão ligeiramente borrados, assim, são pouco, tá? Eu não sei, posso estar enganado com relação a isso. Isso é algo que eu noto assim, em todas as outras revistas dela, né, dessa editora Lobo e tal, mas pode ser só impressão minha. Mas de qualquer jeito, acho que é um material interessante que vale a pena dar uma olhada se você encontrar ele perdido num sebo.